A disciplina não existe. Pelo menos não do jeito que venderam pra gente. Disciplina não é uma força misteriosa que algumas pessoas receberam e outras não. E se tu vive começando e parando, provavelmente o problema não é falta de força. O problema é que tua vida está montada para defender da tua vontade. E a vontade muda o tempo inteiro. De noite, você promete que amanhã vai ser diferente, que vai acordar cedo, que vai estudar, vai ir treinar, vai largar o celular. Na tua cabeça, a nova vida ela já começou. Só que o outro dia chega, o corpo está cansado, o celular está perto, ninguém está cobrando. E aquela pessoa determinada da noite anterior simplesmente desaparece. Não porque tu é incapaz, mas porque está tentando construir uma vida estável em cima de uma emoção instável. Esse é o erro. A maioria das pessoas pensa que disciplina é acordar todos os dias com vontade de fazer aquilo que precisa ser feito. Isso não é disciplina, isso é motivação. E a motivação ela é ótima para começar, mas fraca demais para sustentar uma vida. Disciplina é outra coisa. Disciplina é construir uma rotina em que o teu humor tenha cada vez menos poder de decisão. Porque se tudo depende de como tu tá se sentindo, a tua vida vai ser governada pelo teu pior dia. E o pior dia sempre volta. Tem dia que a gente dorme mal, tem dia que nada encaixa, tem dia que estudar parece impossível, tem dia em que treinar parece inútil, tem dia que tu não quer trabalhar, orar, ler, gravar, nem cuidar do básico. E se nesses dias a única coisa sustentando a rotina for motivação, acabou. Eu demorei muito para entender isso. Durante muito tempo eu achei que o problema era eu. Eu prometia acordar cedo e não acordava. Começava 10 coisas e eu largava 9. Falava que segunda-feira ia começar, só que segunda-feira chegava e eu tinha uma explicação pronta. Porque a gente sempre encontra uma desculpa que parece inteligente. Hoje eu estou cansado, essa semana ela foi pesada, amanhã eu vou compensar. Agora não é o meu melhor momento. Só que a vida não costuma ser destruída por uma decisão gigantesca. Ela vai sendo desperdiçada em pequenas permissões que se repetem todos os dias. Mais uma noite dormindo tarde, mais uma hora perdida no celular, mais uma tarefa empurrada, mais uma promessa quebrada, mais uma fuga, e quando você olha para trás, não parece que houve uma grande queda, parece um vazamento. Foi a vida escorrendo um pouco todos os dias. Eu sei disso porque eu vivi assim. Comecei a trabalhar com 14 anos e durante muito tempo eu estava nos lugares, mas não estava realmente presente. Eu estava trabalhando, mas fugia. Eu vivia mais fuga, fugia fumando, fugia em relacionamento ruim, fugia criando problema com gente que também estava perdida. No fundo, eu estava fugindo de mim mesmo. E quando alguém foge por tempo suficiente, começa a tratar a fuga como personalidade. Eu sou assim, eu não consigo manter rotina, eu não nasci para ser constante, esse é o meu jeito. Não, muitas vezes tu só está desorganizado por dentro, cercado de gatilhos por fora e tentando resolver tudo na força de vontade. Só que a força de vontade é uma bateria, ela acaba. Por isso, a mudança real não começou quando eu acordei me sentindo invencível. Começou quando eu parei de deixar a minha vida depender do meu estado emocional. Eu encerrei o que precisava encerrar, comecei a buscar Deus de verdade, comecei a escrever, voltei a treinar com foco, comecei a estudar mais. Fui diminuindo o cigarro até conseguir parar. Comecei a gravar e aos poucos eu fui construindo uma vida da qual eu não precisava mais fugir o tempo inteiro. Olhando para trás, a virada não foi agora eu tenho disciplina. A virada foi agora o meu lado fraco tem menos espaço para destruir o que o meu lado consciente quer construir. Porque existem duas vontades disputando espaço dentro da gente. Uma que é o futuro
e a outra quer o alívio aqui e agora. Uma quer construir e a outra quer desligar. Uma aceita o desconforto de se tornar alguém melhor e a outra só quer chegar no fim do dia sem sentir nada difícil. E a tua vida revela qual dessas vontades está sendo alimentada. Não pelo que tu fala, mas sim pelo que tu repete. Então guarda a primeira ideia prática. A gente não vence o automático discutindo com ele. A gente vence criando um ambiente onde o automático ele perde a força. Quer estudar? Então não deixe o celular do teu lado. Quer dormir melhor? Não leva uma tela para tua cama. Quer treinar? Não espera a hora chegar para decidir. Deixa a tua roupa separada, define um horário, prepara o teu caminho. Quer comer melhor? Para de encher a casa com aquilo que tu está tentando evitar. Se a tentação mora na tua cozinha, a batalha já começou na desvantagem. O ser humano é muito pior em resistir à tentação do que ele gosta de admitir. Uma pessoa disciplinada não é quem resiste mais, é alguém que precisa resistir menos. Essa diferença, ela muda tudo. O disciplinado não vence todas as batalhas internas. Ele evita batalhas desnecessárias. Não passa uma hora inteira negociando com o celular. Deixa o celular longe. Não pergunta toda noite que horas deveria dormir. Ele cria um horário. Não decide todos os dias se vai cumprir o básico. Decidiu antes. Porque toda decisão deixada para a hora do cansaço vira uma brecha. E o automático sabe usar as brechas. Ele não chega aparecendo um inimigo. Ele chega falando com a voz da tua cabeça, só hoje. Você merece descansar, depois eu faço melhor. Um dia não vai mudar nada. E quando a pessoa percebe, foi um mês, depois 6 meses, depois um ano, e ela continua no mesmo lugar, com a sensação de que o tempo está passando sem que a própria vida esteja realmente acontecendo. Por isso, o primeiro pilar é o ambiente. O segundo é a identidade, porque uma rotina que não vira identidade continua parecendo um castigo. Enquanto tu diz que está tentando estudar, uma parte da tua cabeça ainda se enxerga como alguém que não estuda. Enquanto fala que está tentando treinar, o treino continua parecendo um evento fora da vida normal. Quando o comportamento vira parte da identidade, a pergunta muda. Ninguém acorda pensando, será que hoje eu vou escovar os dentes? A pessoa simplesmente escova. Aquilo faz parte de quem ela é. Com a disciplina acontece alguma coisa parecida. O comportamento deixa de ser uma negociação e começa a expressar a pessoa que tu decidiu construir. Eu sou um cara que treina. Eu sou um cara que estuda. Eu cumpro o que eu falo. Eu não entrego a minha vida no automático. Mas tem um cuidado importante aqui. Identidade não nasce de frase bonita. Nasce de prova. Você prova quem é quando faz o básico sem plateia, quando estuda sem ninguém ver, sem precisar anunciar para todo mundo, quando treina sem precisar postar, quando ora sem tentar parecer espiritual, quando fecha o aplicativo mesmo querendo continuar, quando faz o que precisa antes de fazer o que dá vontade. Cada repetição é um voto na pessoa que está sendo construída. E cada promessa quebrada também é um voto. Quando a gente quebra a própria palavra muitas vezes, começa a perder a confiança em si mesmo. Porque imagina assim, faltou água na tua casa porque um cano estourou, aí tu liga lá pro encanador e aí beleza. O encanador falou, não, amanhã eu vou estar lá porque agora é muito tarde e aí tal hora eu tô lá. Aí beleza, chegou no dia, tu avisou o teu chefe que ia chegar atrasado porque ia esperar o encanador para resolver o problema da água. O encanador não respondeu, mas não veio. Beleza. Aí tu fala com o cara fala, não, pô, aconteceu um BO aqui, não consegui ir. E aí, tranquilo. Tu fala, não, beleza, vou dar mais um voto de confiança para esse cara. Aí ele promete, não, pô, amanhã eu vou lá então, tal horário. Beleza, tu chegou atrasado no trampo no outro dia. Aí tu chega pro teu chefe e fala, pô, o cara me deixou na mão e tal, então eu cheguei atrasado à toa. E amanhã ele falou que vem. E aí chega amanhã, mesmo esquema, o cara não vem. Tu vai chamar esse encanador de novo para resolver o teu problema?
porque beleza, um erro acontece, agora 2 seguidos, tu começa a questionar a integralidade do cara. O teu chefe já começou a duvidar de ti porque parece que tu quer se atrasar e está inventando uma desculpa esfarrapada e nem para ter a decência de criar outra desculpa para chegar atrasado. Então, tu começa a perder a confiança em si mesmo. E esse é um dos maiores prejuízos e mais silenciosos da falta de constância. Não é só o treino perdido, não é só a matéria que não foi estudada. O problema é começar a não acreditar mais no que sai da própria boca. Tu fala, amanhã eu começo, mas nem tu acredita mais nisso, porque já se viu fazendo a mesma promessa e abandonando tudo uma quantidade absurda de vezes. Reconstruir disciplina também é reconstruir a confiança. Por isso, o básico precisa ser pequeno o suficiente para ser cumprido e sério o suficiente para gerar essa mudança. Não tenta virar outra pessoa em 3 dias. Isso não é ambição. É ansiedade usando roupa de produtividade. Começa com uma regra clara, uma coisa que vai ser feita todo dia, mesmo pequena, mesmo sem glamour, mesmo sem vontade. Constância não é intensidade, constância é repetição. E existe uma terceira parte, um motivo maior que o desconforto do momento. Para mim, a fé mudou muita coisa. Quando eu comecei a buscar Deus e Jesus de verdade, eu parei de enxergar a vida como um monte de vontade solta. Eu entendi que eu precisava prestar contas da pessoa que eu estava me tornando. Não para parecer melhor do que ninguém, não para criar um personagem, mas porque uma vida sem direção vira presa fácil de qualquer prazer imediato. Quando não existe um motivo maior, qualquer desconforto pequeno parece uma razão suficiente para desistir. Tu não precisa ter a minha fé para entender esse princípio, mas precisa existir algo maior do que o teu humor. Pode ser a tua família, uma vocação, uma responsabilidade, Deus. Chame como quiser. Um futuro que você se recusa a abandonar. O corpo pede conforto, a mente pede fuga, o automático ele pede a repetição. Só um motivo maior consegue puxar a gente quando o desejo do momento aponta para a direção errada. Agora eu quero transformar tudo isso em 4 atitudes simples. A primeira, elimina as decisões. Decide antes. Que horas vai acordar? Que horas vai estudar? Que horas vai treinar? Que horas vai dormir? Não deixe a vida inteira aberta para negociação. Liberdade sem direção vira autossabotagem. A segunda, desenha o ambiente. Tira do campo de visão o que te puxa para baixo. Deixa perto o que facilita a ação certa. O livro na mesa, o tênis na porta, a roupa separada, o celular longe, o aplicativo apagado, o bloqueio do aplicativo instalado. Não tenta parecer forte, tenta ser inteligente. A terceira, nunca falha 2 dias seguidos. Tu vai falhar, eu falho, as pessoas ao teu redor falham, todo mundo falha. O problema não é cair um dia, o problema é deixar essa queda virar uma direção. Errou hoje? Amanhã é inegociável. Não por ódio de si mesmo, mas por respeito. Respeito suficiente para não transformar um erro em um novo padrão. A quarta, escreve. Diário não é frescura, diário é espelho. Ninguém muda o que não consegue enxergar. Escrever mostra onde a gente fugiu, o que estava sentindo, qual gatilho derrubou a rotina e qual mentira pareceu convincente naquele momento. Quando o padrão fica visível, você para de se tratar como um mistério, começa a se estudar. Quem se estuda consegue se governar melhor. Então, a verdade central ela é simples. Disciplina não é viver uma guerra eterna contra si mesmo. Disciplina é parar de montar uma vida em que tu precisa vencer essa guerra todos os dias. É ambiente, é identidade, é repetição, é fé, é responsabilidade, é fazer o básico quando ninguém está olhando. E principalmente, é parar de esperar vontade para cumprir o que a tua vida exige. Porque a vida que tu quer não vai ser construída apenas pela tua melhor versão. Ela vai ser construída nos dias que tu estiver cansado, sem motivação e ainda assim tu ir lá e fazer o que precisa ser feito. Se essa reflexão ela conversou contigo, eu deixei um guia gratuito chamado 7 dias fora do automático no link da descrição.
É para quem cansou, cara, de prometer mudança e quer começar a organizar a própria vida, com mais consciência e mais direção. Sem fórmula mágica, sem motivação falsa. Baixa o guia, pô, começa pelo primeiro dia e se inscreve no canal se esse conteúdo faz sentido para ti. Fica com Deus.